Lucas 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Nós temos que entender, Jesus contou várias parábolas, e creio que as parábolas de Jesus são aproximadamente em torno de 60, que nós temos aqui na Bíblia. O que é uma parábola? Parábola não é um fato. As pessoas às vezes leem a Bíblia, acreditam, não, a parábola Jesus está falando exatamente o que não. A parábola é uma maneira ilustrada de descrever um fato. É uma narrativa alegórica. Então nós não podemos pegar uma parábola, Jesus contou uma parábola, e levar aquilo ao pé da letra. Não, aquilo ali é para que nós tenhamos entendimento, para que nós possamos compreender a respeito de que, por exemplo, Jesus está falando. Tá? De maneira explicativa, para nós conhecermos o que ele queria dizer. Aqui Jesus está falando sobre, ensinando os discípulos, para todos nós, o dever de nós estarmos orando sempre. Mas aí tem muitas pessoas que entendem, lê a Bíblia, que entende, acha que aqui nós vamos falar a respeito de um juiz, que esse juiz seria o representante, representativo, uma figura representativa de Deus, o que não é verdade. Seria o oposto disso. Então vamos entender o que é uma parábola, para não tentarmos levar o pé da letra, como muitas pessoas já vieram até me fazer pergunta a respeito. Não, mas o juiz não é assim. Muito bem, no versículo 2 ele diz assim: e lhes contou, a parábola Jesus contando, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Só por aí já está mostrando que não tem condição de Jesus estar falando de alguém que prefigurava Deus, mesmo porque ele está falando que é um homem, um juiz, que ele não temia Deus, tampouco era sensível à necessidade das pessoas. Deus é sensível à nossa necessidade. Ele é tão sensível que ele enviou o filho dele para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar. Se Deus ele é fiel à palavra dele, Deus, se ele falasse assim, se Jesus falasse, ele não teme o Pai, uma vez que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, ele estaria se autocondenando, né? E ele temia, Jesus temia e obedecia ao Pai. Então, só por aqui já temos condição de entender que esse juiz não tem nada a ver com Deus, ao contrário. Esse juiz representa o mundo, até mesmo o diabo, mas não a Deus. Um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível à necessidade das pessoas. Tem outras traduções que dizem que não temia nem a Deus, nem homem nenhum, né? Muito bem, versículo 3. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Nesta mesma cidade onde existia este juiz, tinha também uma viúva, né, uma senhora viúva, que continuamente ou diariamente estava lá nele e falou: olha, faz justiça à minha causa. Ou seja, ela tinha um processo que estava na mão desse juiz. Entendemos que esse processo, ela que deveria ter entrado, impetrado alguma coisa, que o desfecho seria favorável a ela.
E, pelo que parece, está tendo uma demora em julgar, esse juiz em julgar esse processo. Essa questão, e ela todo dia lá não faz justiça, ou seja, julga favorável à minha causa, resolve a minha causa. Ela constantemente, ou seja, diariamente, estava ali incomodando esse juiz. Nós não sabemos que natureza de processo é este, e nem para nós é importante. O fato é que ela estava ali constantemente incomodando esse juiz. Falou: olha, faz justiça à minha causa. Julga meu processo. Resolva a situação. Isso falando com ele várias vezes. Versículo 4. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então ela está incomodando ele. Ele pensou, falou: olha, eu não tenho temor de Deus, eu não tenho temor de Deus, nem de homem nenhum, não tenho respeito nem temor por ninguém, nem por nada. Mas essa mulher está me incomodando, toda hora está me incomodando. Eu vou julgar isso só para ela parar, né? Parar de me incomodar, parar de me aborrecer. Então, a intenção do juiz foi julgar para ficar livre desta mulher, ficar livre desta viúva. Está me incomodando demais, está me enchendo a paciência. Ele vai julgar essa questão para ela, não por achar que ela mereça, não com o intento de fazer justiça, mas simplesmente para ficar livre. Para ele é como um fardo, um problema, tirar isso fora. Ela está me importunando, está me incomodando muito, eu quero ficar livre disso. Essa foi a questão. Só aí fica bem claro que as pessoas estão erradas quando pensam que poderia prefigurar Deus. Porque Deus não atende os nossos pedidos porque nós estamos importunando, não. Deus não atende um pedido nosso para ficar livre de nós, não. Não vou atender para ficar livre, ele está me pedindo demais, ele está me incomodando demais, isso não é Deus. As pessoas fazem confusão exatamente nessa parábola aqui. Eu tenho visto várias pessoas falar: não, falou que nós temos que estar orando sempre ali daquele. Não é assim. Entenda uma coisa, que esse juiz resolveu atender o pedido da mulher para ficar livre dela, somente isso. Deus não quer que nós nos afastemos dele, ao contrário, quer que nós nos acheguemos cada vez mais a ele. Ele nos chama, nos busca o tempo todo. Como que ele poderia nos atender para ficar livre? Não, atender para ficar livre, para sair fora, que eu não quero mais, está incomodando. Isso não é Deus. Isso não é Deus. O nosso Deus é um Deus realmente que é amor. Ele quer que todos nós sejamos salvos, quer que todos nós estejamos com ele. É isso que ele quer, isso é o que ele deseja. Então ele está dizendo, falou: olha, esse juiz falou: olha, não tem temor de Deus. Olha para você ver uma coisa. Ele afirmando, esse juiz iníquo, ele não tem temor de Deus, eu não tenho temor, não respeito nem pessoa alguma, mas só que essa mulher está me importunando muito. Para não ficar mais chateado, para mim não ficar mais aborrecido, ficar livre dela. Ela não combina se eu despachando isso, ela para de vir aqui no fórum, ela para de vir aqui me incomodar, eu despacho ela de uma vez por todas. Eu vou fazer isso só para ficar livre dela. O que é o oposto de Deus? Deus fala: não, vem cá, meus filhos. Vem benditos do meu Pai. É assim que Jesus chama. Ele quer que nós o amemos, nós demonstramos obediência, amor, que ele promete inclusive viver em nós. Então nós vemos que é totalmente diferente aqui. Versículo 6. Aqui já conclui tudo. Então concluiu o Senhor:
Atentai à resposta do juiz da injustiça. Jesus está falando, atentai à resposta do juiz da injustiça. Este é um juiz da injustiça. Esse é um juiz iníquo. Esse é um juiz injusto. Ainda tem pessoas que falam, não, mas isso aí representa Deus. Não, não representa, não. Ele representa o oposto, a injustiça. Ele representa o mundo, ele representa o diabo. Não a Deus. Fala, presta atenção, rapaz. Jesus está falando. Presta atenção. Atento, observa a resposta do juiz da injustiça. É o que ele disse em cima aqui. Vamos prestar atenção que é o que ele disse. Fala, não, vou fazer assim para eu ficar livre dessa mulher. Ele quer ficar livre. Por isso que eu vou julgar essa questão. Não é por ter medo de ninguém, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de nada. Eu vou julgar porque é para ficar livre dela, que eu não quero esse problema. Eu não quero essa incomodação. Eu não quero esse aborrecimento. Esse é o juízo injusto. Versículo 7. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que ele pareça demorado em atendê-los? Sei que um juiz iníquo, o juiz da injustiça, ele resolveu atender para ficar livre. Para ficar livre do aborrecimento, da incomodação. Agora, será que Deus, que é Pai, que é amor, Ele não vai atender pedidos nossos estando de acordo com a palavra dEle? Porque temos que entender que Ele atende seus nossos pedidos estando quando nós formulamos de acordo com a palavra dEle. Quando nós estamos vivendo de acordo com a palavra dEle. Então, quando nós apresentamos o pedido, é claro, é óbvio que Ele vai atender, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Mesmo que nós estamos falando, não, está demorando. Está demorando, ainda que pareça demorado em atender, parece. Não parece demorado demais, eu não entendo. Não. É nós que entendemos assim. Mas com certeza, estamos agindo em conformidade com Ele, Ele vai atender. Mas essa aqui é a questão, versículo 8. Eu vos asseguro, Jesus falando, Ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Aí está a questão. Quando Jesus voltar, será que Ele vai encontrar fé? Será que encontrará homens ou mulheres de fé? Homens ou mulheres que estarão vivendo de acordo com a palavra dEle e assim pleiteando, clamando a Ele, pedindo que estejam de acordo com a palavra dEle? Será que encontrarão pessoas que tenham fé para estar ali sabendo aguardar, ainda que pareça demorado, mas sabendo aguardar um pedido foi formulado a Ele? Será que encontrará? Talvez não. Porque hoje as coisas do imediatismo, né, é uma crença diferente, uma prática que não é o Evangelho de Jesus Cristo. O que Jesus fala, eu vos asseguro, Ele vos fará justiça depressa. Ele vai fazer com certeza justiça do Senhor, é justiça. Ele é justiça. Não é nada para nos agradar, porque nós vamos fazer de acordo com a palavra dEle. Se nós formularmos pedido que esteja de acordo com a palavra dEle, claro, para nós fazermos pedido de acordo com a palavra dEle, nós temos que conhecê-lo. E nós só conhecemos vivendo o seu Evangelho. A pergunta é, quando Ele voltar, quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé em alguma parte da terra? Versículo 9. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. Agora eu estou contando uma outra parábola. Referindo agora às pessoas que têm confiança neles. Ah, não, eu acho, eu posso, né?
eu tenho força, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então mostrando que nós não somos nada, nós não temos nada. Não importa o quão poderoso seja alguém vira para ele e fala, não, é um dos homens mais poderosos, agora é Donald Trump, lá do presidente dos Estados Unidos. Ele não é poderoso, não. Ele é poderoso se ele for servo de Deus. Jesus deixou bem claro que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Sejamos menor. Sejamos simples. Não vamos confiar em nós. Eu vejo, sinceramente, uma das coisas que me incomoda muito quando as pessoas vêm para mim, em algum momento, numa conversa, tem o hábito de falar assim, não, meu carro, a minha casa, o meu isso, falando com orgulho, com aquele tipo de coisa, eu digo, meu Deus, eu honestamente falando, eu sinto mal. Eu sinto mal, tem algumas mulheres até que eu atendo, que tem o hábito de falar, não, meu isso, meu aquilo. Não tem nada. Né? A parábola que Jesus contou. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Deixa eu só dar um atento. Assim como Jesus contou essa parábola, não é que quer dizer que existiu, que tinha lá em uma cidade, realmente existia numa cidade, realmente um juiz que procedia como aquele e tinha uma viúva. Não existiu essa cidade, não existia esse juiz. Tá? Foi uma história que ele contou. E agora, da mesma forma, está falando sobre 2 homens. Então existiam 2 homens que foram? Não. Jesus está dando um exemplo, está ilustrando o assunto. Ele está falando que 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. Um era um religioso declarado, fariseus, né? O suposto praticante da lei de Moisés. E o outro era um publicano, que era odiado por todos. Então foram os 2 orar, foram para a igreja. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então esse é o religioso. Está lá na frente de Deus, todo imponente, falou, Deus, obrigado. Obrigado que eu não sou como a maioria dos outros, né? Ou seja, eu sou superior. Sou um homem espiritual, eu te agradeço. Porque eu não sou com esses homens aí que são ladrões, roubadores, adúlteros, é isso, é mentiroso, é aquilo. Ele nem começa ali, aquele é um cobrador de imposto. Os cobradores de impostos, os publicanos, eram rejeitados, primeiro porque eles cobravam, eles estavam a serviço de Roma, né? Eles estavam cobrando os impostos ali, estavam dando trabalho. E segundo, que a maioria deles metiam a mão, cobravam a mais, não estão dizendo que é todos eles, mas também cobravam e metiam a mão, ficavam com alguma coisa, tá? Isso não quer dizer que sejam 100% dos publicanos, dos cobradores de impostos que fossem desonestos, tá? Da mesma forma que eu acredito também que não é 100% dos políticos brasileiros que são desonestos. Eu creio que deve existir alguns lá que ainda são honestos, né? Eu acredito. Eu espero. Então, nós vemos este religioso, com tudo imponente lá, né? Ele estava em pé. O Bíblia fazia o em pé, orava em seu íntimo. Ele nem abria a boca, não. Era seu íntimo, falando ali em espírito. Eu te agradeço. Ó Deus, porque eu não sou como ele, não, eu sou diferente, eu não sou corrupto, não sou adulto, nada. Eu jejuo 2 vezes por semana, né? Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu cumpro minha obrigação, não sou como a maioria. Eu também vejo essas pessoas falar quantas vezes, outro assunto que me incomoda é quando alguém chega e fala, não, Deus tem que me abençoar, porque eu sou dizimista fiel.
Ser dizimista é uma obrigação. Ser dizimista é mandamento. Não é nada além, não. As pessoas acham que estão fazendo um favor para Deus ao devolver o dízimo. Não, é mandamento, é uma ordenança dele. Da mesma forma que é a ordenança não adulterar, não trair, não roubar, não enganar, não mentir. Nem mesmo como ex-cobrador de impostos, 2 vezes por semana eu dou o dízimo tudo quanto ganho. Então a oração dele é uma oração imponente, ele se acha espiritualmente superior ao publicano. Versículo 13. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Você viu a oração sincera do publicano? Oração boa. Não é aquela coisa que tá em pé, não, eu sou obrigado, igual eu estava, não. Ele nem olhava para o céu. A cabeça baixa, batendo no peito: ô Senhor, me perdoa. Eu sei que eu sou um pecador. Ser benevolente comigo. Eu sei que sou um pecador. Ele assumia, ele sabia aquela condição. Estava se humilhando na presença do Senhor. É o que nós todos temos que fazer. Todos nós temos que fazer. Enquanto o outro estava o julgando, não são como ele, assim, assado. Ele estava ali na presença: eu não sou pecador. Me perdoa, ser benevolente comigo. Né? Sei que sou errante. É essa oração. Humilhando-se diante do Senhor, se derramando diante do Senhor. É o que nós temos que fazer sempre. Versículo 14. Eu vos asseguro que este homem, e não outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Jesus falou, resumiu tudo. Então está nos mostrando, então aconteceu, existia esses 2 homens, estavam nessa situação? Não. Foi o exemplo que Jesus disse para nós não nos exaltarmos diante dele, para nós não queremos crescer diante dele, mas ao contrário, nos humilharmos, saber que não somos nada. Nós clamarmos sempre por clemência, pelas misericórdia, estarmos sempre pedindo perdão e sabermos que não somos nada, não somos melhor do que ninguém. Ao contrário, somos inferiores. Versículo 15. O povo lhe trazia as crianças para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Então as pessoas estavam levando as crianças, não leva ali para Jesus abençoar. Ô Jesus, coloca a mão na cabeça, abençoa essas crianças, nossos filhos, sobrinhos, sei lá. Mas aí, os discípulos não fica incomodando, não faz isso não. Não incomoda, digamos que seria mais ou menos assim, não incomoda o mestre, não, levar negócio de menino para ele, porque ele tá orando nada disso não, para abençoar, não. Dá trabalho pro mestre, não. Esse seria o pensamento deles. Mas enquanto as pessoas queriam levar, não, é igual você vai em alguns lugares, né? Os parentes levam as crianças, não, abençoa meu filho, abençoa o sobrinho, esse tipo de coisa. E eles faziam, mas só que os discípulos tentaram impedir. Falou, não faz isso mais. Versículo 16. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ele. Jesus falou, não, vem cá, deixa as crianças vir. Juntou as crianças, não, escuta. Já vai dar o ensinamento. Falou, olha, o reino de Deus é para os que são semelhantes a eles. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Jesus não disse assim, olha, não, o reino de Deus é das criancinhas, não.
Mesmo porque nossa origem é o pecado, nós nascemos no pecado. Então hoje quando eu vejo pessoas falar, não, toda criancinha está salva. Não, não está, não. Não existe isso. Jesus não está também dizendo isso, não. Nós temos que nos tornar como a criança. Nós temos que aprendermos a confiar, ser inocentes diante do Senhor. Sermos simples diante do Senhor. Então, existe a diferença. As pessoas, não, são anjinhos do Senhor. Não. Todos nós nascemos no pecado. Nós só livramos do pecado quando nós crescemos, vamos diante do Senhor, confessamos, pedimos perdão, nos arrependemos, entregamos a nossa vida para Ele. Fazemos a nossa confissão de fé. Então não existe. Não, as criancinhas do Senhor já estão salvas. Não tem isso, não. Não tem isso. A Bíblia não nos fala isso. Jesus falou, para nós sermos salvos, para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que sermos semelhantes a crianças. Sermos igual a criança. Eu sempre falo, as crianças confiam nos pais, o que os pais falam ou fazem, eles acreditam. As crianças, o que os pais, ou um adulto, dá qualquer coisa para elas comer, elas comem, elas não querem saber de onde vem, se tem alguma coisa errada ou não. É confiança, simplicidade, né? Criança, você tá brincando com ela, você joga ela para cima, ela tá sorrindo, dá gargalhada e tudo, não sabendo qual é o risco. Você pode sofrer um problema, deixar ela cair, machucar, né? Então é isso que nós temos que ser, confiar no Senhor. Nós temos que sermos simples diante do Senhor. Nós temos que ser inocentes, Senhor. Confiança total no Senhor. Nos deixarmos conduzir por Ele. Aí sim, nós entramos no reino do céu. Jesus disse, chamando as criancinhas para junto de si, ordenou. Ele chamou as criancinhas, deixou ali e deu um exemplo. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. O reino de Deus pertence aos que são iguais às criancinhas. Não é que são criancinhas, que são iguais às criancinhas. Versículo 17. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Se você não receber o reino de Deus como uma criança, com inocência, não, e para mim aceitar o reino de Deus, não aceitar a salvação, tem que saber, como é que é isso, por quê? Eu estou desconfiado disso, eu estou desconfiado daquilo. Nesse negócio da salvação, como é que foi? Como é que foi? Eu não vi, eu quero saber, tem testemunha? Não, você não tem parte do reino de Deus. Nós recebemos o reino. Nós recebemos com simplicidade, com a inocência de uma criança. Nós cremos na palavra. Nós vivemos pela fé. A fé em Jesus. A fé no Evangelho. O que ele falou, nós sabemos que é verdade. O que ele falou, nós sabemos que vai acontecer. Aí sim, nós temos que sermos como crianças na presença do Senhor. Nós temos que tirar a maldade. Nós temos que tirar o egoísmo. Nós temos que tirar essa prepotência nossa. Mas confiar no Senhor. Assim como uma criança confia no seu pai, na sua mãe. Assim como uma criança confia nos adultos. Nós temos que confiar no Senhor. Uma criança, você pega ela no colo, pega pela mão, vamos atravessar aqui a avenida, ela não quer nem saber, está correndo risco, perigo, nada. Vai tranquilamente. Você toma uma criança no braço, aí entra com ela no mar, na piscina, ela está ali rindo, dando gargalhada, não sabendo o risco que está correndo.
Criança você coloca ela no carro ali, no banquinho, na cadeirinha, e sai andando por aí, ela não sabe o risco que está correndo. Porque ela confia, ela é inocente. Da mesma maneira nós sejamos inocentes diante do Senhor. Confiamos nele, entregamos nele. Não temos que questionar isso aqui no Evangelho. Igual tem pessoas, não concordo com isso no Evangelho, eu não aceito. Isso não temos que aceitar nada, concordar. Nós temos que ser como crianças. Aí sim, nós temos parte no reino de Deus. Nós lemos o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, até o versículo 17. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.